Olá, meu irmão André Hofer, a paz do Salvador esteja aí contigo, que a palavra dele, a sua palavra, realmente possa nos iluminar a cada dia, possa realmente nos mostrar a verdade. O livro de João diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio que nós estamos em busca dessa verdade, e para buscar essa verdade nós precisamos, é claro, analisar a Escritura, e é isso que nós vamos fazer. Eu recebi aqui os DVDs, né, que o irmão me enviou, aqui com o estudo de Apocalipse, né, são vários DVDs, e nós vamos tentando aqui aos poucos, tá, irmão, poder assistir junto aí com o irmão. Nós vamos passando aqui e comentando algumas coisas que nós podemos comparar com a Escritura. E para começar, vamos aí fazendo essa introdução, ok? Eu recebi o DVD aqui, e esse primeiro DVD tem aqui 8 partes, né? 8 partes. Esse estudo aqui, irmão, esse vídeo que estou fazendo, na verdade, é bem particular, por isso estou citando aqui teu nome. É bem particular porque, na verdade, eu não vou poder postar isso aqui no YouTube devido aos direitos autorais. Então não quero ter problema com o meu canal, já é ativo, né? Então, para não ter esse problema, mas assim, se o irmão quiser divulgar, passar para outros irmãos, bem particular, né? Não postando no YouTube, né? Para que não tenha problema com questões de direitos autorais do DVD, né? Então, para não ter esse problema, alguns irmãos aí já tiveram problema quanto a isso, né? Então, para a gente não ter problema no nosso canal ali, com realmente, de repente, uma falha, né? Seria uma falha nossa mostrando a verdade, mas seria uma falha porque estaríamos aí divulgando algo que nós não temos os direitos autorais. Então, devemos tomar bastante cuidado para que realmente a verdade seja anunciada e não dar margens também, né, para as pessoas poderem nos acusar de alguma coisa, ok? Então vai ser um vídeo assim bem particular, irmão, mas eu achei interessante para que a gente possa ajudar uns aos outros, na verdade, né? E nós estamos buscando a verdade. Sempre eu digo aqui que eu não sou o dono da verdade, mas eu quero a verdade, eu quero buscar a verdade. Então isso que faz de nós realmente pessoas diferentes, a busca da verdade. E, irmãos, o que a gente puder ajudar no sentido de poder mostrar na Escritura, né, tudo que foi falado aqui nesse DVD, eu acredito que eu vi a primeira parte e um pouco da segunda parte já. O inimigo eu já vi, né, eu já observei. As outras partes ainda não pude ver, né, não pude ver ainda. E de repente meu tempo é bem escasso, na verdade, né? Eu sou professor, trabalho os 3 períodos, mas nós vamos assim, ao tempo que a gente vê, a gente vai vendo o vídeo. Eu não pude ver ainda, irmãos, não tinha visto ainda, devido a alguns compromissos que eu tinha, então não tive tempo ainda para parar para poder ver. Hoje estou vendo agora esse vídeo, hoje é domingo, dia 13 de janeiro, 13 de janeiro, horário de Brasília, 1h da manhã, 1h da manhã e 6 minutos. Horário de Mato Grosso, meia-noite e 6 minutos. Mas vamos lá, vamos ver pelo menos. E aí, irmão, cada parte dessa que a gente analisar, eu vou estar vendo, comparando aqui com a Escritura, e a gente vai passando por irmão. Cada parte dessa, em particular, né, por partes, nós vamos passando aí por irmão até a gente ver todos os DVDs e poder comparar com a Escritura, ok? O que a gente puder ajudar, irmãos, o que a gente puder comparar com a Escritura, isso aí nós vamos fazer o que tiver no nosso alcance, mas pedindo ao nosso Salvador, ao nosso Deus, ao nosso Pai, que nos dê a revelação da palavra. Essa é a nossa oração, nosso pedido a Ele, que nos revele a palavra, né? Que nos revele a palavra para que nós possamos chegar àquela verdade. E aí, vamos começar a ver o vídeo, irmão, para não ficar muito prolongado o vídeo. E vamos começar aqui, observando, analisando aqui cada palavra dita, e nós vamos, à medida possível, comentando. Então vamos lá, vamos à primeira parte aí. Vou aumentar aqui meu áudio, para que eu possa ouvir. Vamos aí à primeira parte. Vamos lá. Quero levá-lo em uma viagem como nenhuma outra, uma viagem ao fim do mundo. Ao longo da história do mundo, ouvimos falar de guerras, enchentes, injustiças e tragédias que assolaram o nosso planeta. Todo mundo fala sobre o fim do mundo. Nunca antes uma frase foi tão falada.
tão explorada, tão enfeitada. Irmãos, aqui nós temos uma introdução, e realmente o que ele falou aqui é verdade. Nunca se foi tão comentado essa questão de fim do mundo, essa questão de 2012 aí foi prova disso, como nós estamos passando nesse momento, esse período da história humana. Realmente é uma verdade isso, né? Nunca se foi tão comentado, aí, pelo menos é o que a gente observa, analisando, né, nos nossos dias. Mas assim, é uma questão que está em alta, né? Essa questão de fim do mundo, é uma questão que está muito em alta. Agora, irmão, uma coisa, um exercício que nós podemos fazer para começar a ver qualquer pregação, qualquer vídeo, qualquer DVD, um exercício que nós podemos fazer para observar se aquela pregação ou aquele estudo está de acordo com a Escritura. Porque veja bem, irmão, eu até comentei aí no e-mail para o irmão. Tudo que a religião diz hoje é mentira? Será que tudo que eles dizem é uma mentira? Né? Será que tudo que é falado e pregado hoje é mentira? Aí é que está, irmão. Até para enganar é necessária a verdade. Veja que a verdade é tão absoluta que até para mentir é necessária a verdade. Eu analiso assim, veja bem, você tem uma ratoeira, você vai armar ali uma ratoeira. Claro que o objetivo é capturar o rato, né? Mas veja bem, você vai armar aquela ratoeira. E o que você vai colocar naquela ratoeira de isca? Alguma coisa que agrade o faro, né? Ou o gosto daquele rato, né? E você vai colocar algo que realmente chame a atenção dele para que ele seja pego, capturado pela ratoeira. Irmão, não é diferente com a religião. Não é diferente com a religião. Eles vão, é claro, preparar uma isca muito bem preparada para que possa atrair as pessoas. É quando as pessoas menos né, esperam, a ratoeira é desarmada. E aí somos pegos, irmãos. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu, acredito, pela experiência que o irmão contou ali no e-mail, aconteceu com o irmão também. Isso realmente acontece. E depois que a ratoeira fecha, meus irmãos, nós estamos presos no aprisco. Então, vamos analisar o seguinte, irmãos, é um exercício para a gente poder ver todo esse trabalho daqui para frente. O mandamento do Salvador, eu vou até pegar aqui a Bíblia. O mandamento do Salvador, ele resumiu em 2 mandamentos, que na verdade é um só, né? Ele falava ali para os fariseus, que tinham um olhar muito físico e não entendiam a palavra, mas Jesus resumiu o evangelho dele, toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Eu peguei aqui Mateus, vamos ler essa passagem de Mateus 22, 36 em diante. Mestre, perguntaram a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Outra passagem Jesus diz que ele resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então veja bem, irmãos, a base do evangelho, a base da lei e dos profetas é amar a Deus e amar o próximo. Vamos fazer esse exercício nesse trabalho, irmãos. Vamos ver quantas vezes o pregador vai referir a este principal mandamento. Vamos tentar enumerar, irmãos. Talvez até a gente pudesse aqui não enumerar, tá? Pois se a gente pudesse enumerar quantas vezes ele vai falar desse mandamento. Eu vi só aquelas 2 primeiras partes, eu não vi as demais, né? Mas pelas 2 primeiras partes que eu vi, eu já pude concluir alguma coisa. Mas vamos juntos vendo o vídeo e vamos ver quantas vezes ele vai referir a esses mandamentos, a esse principal mandamento que resume toda a lei e os profetas.
Quantas vezes ele vai falar desse mandamento de amar a Deus, amar o próximo? Quantas vezes ele vai falar e comparar com o Apocalipse? Porque veja bem, irmãos, alguns pontos que eu já observei, está corretíssimo. Ele narra Apocalipse, corretíssimo. Mas muitas vezes, irmão, falta a prática. Comparar com a prática para ver se o que ele está ensinando é o que realmente, né, está vivendo hoje. Os que pregam, os que estão aí na religião. Então vamos fazer esse exercício, irmãos. Quantas vezes ele vai citar esse mandamento do Salvador? Que ele resumiu toda a lei, os profetas, que se resumiu toda a lei. E o Evangelho se resume nisso. Tá? Vamos ver quantas vezes ele vai citar este mandamento. E outra coisa, irmão, lembra de uma coisa. Não se engana só com mentira. Tem que ter a verdade, tem que ter a isca. Tem que ter a isca para aí pegar as pessoas no aprisco. Quando a ratoeira fecha, pega-se então mais um para o aprisco. Então vamos junto aí observar o que é correto e o que não é. Segundo a Escritura, não segundo a mim, mas segundo a Escritura. Vamos lá. Acidentes aéreos, chuvas e enchentes, terremotos, furacões, guerras, injustiça social, fome, indiferença, falsidade religiosa. Palavras como tsunami, até pouco tempo atrás mal sabíamos o seu significado. Irmão, primeira parte aqui, ok. Só vou destacar algo aqui, ó. Social, fome. Acidentes aéreos, chuvas, enchentes são os sinais que Jesus falou. Veja, irmão, que é uma grande verdade isso. É uma grande verdade, né? Acidentes aéreos, chuvas e enchentes, terremotos, furacões, guerras, injustiça social, fome, indiferença. Isso é uma tremenda verdade. Então veja, irmão, ó, usando uma verdade, mas vamos ver se ele vai usar essa verdade para dizer que, olha, aqui estão os sinais que Jesus falou dos últimos tempos. Aqui estão esses sinais, né? Aqui estão esses sinais. Agora, vamos então, irmãos, amar a Deus e amar o próximo? Vamos crer na verdadeira religião? Vamos ver se ele vai dizer isso. Vamos ver se ele vai citar os mandamentos. Que está acontecendo, todas as coisas estão acontecendo. Então, por isso, irmãos, vamos viver o Evangelho. Né? É isso que a gente precisa perceber, amado. Quando nós vamos assistir uma pregação como esta e saber distinguir o que está correto segundo a Escritura e o que não está correto segundo a Escritura. Só a última parte que ele cita. Indiferença, falsidade religiosa. Essa parte eu gostaria de destacar. Falsidade religiosa. Bom, até quando ele falou fome, indiferença, muito ok. Agora, falsidade religiosa. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, irmãos. O que seria uma falsidade religiosa? O que seria uma falsidade religiosa? Existe isso, uma falsidade religiosa? Eu gostaria de levar, irmão André Hofer. Vamos ver qual é a verdadeira religião segundo a Escritura? Tiago 1, 26, 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo. Então veja, irmãos, aqui nessa passagem de Tiago, cita pra gente qual é a verdadeira religião para com o Pai. Esta é a verdadeira religião. E ele fala lá de uma falsidade religiosa. Peraí, se existe uma falsidade religiosa, existe uma verdadeira religião. E qual é a verdadeira religião? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Será que é isso que ele vai citar lá, quando ele cita a falsidade religiosa? Será que é sobre isso que ele está falando? Se for, está ok. Se ele está falando, ó, falsidade religiosa é isso, que a religião ensina para vocês, mas não tem nada a ver com, né, visitar o órfão, as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo.
Os três sistemas, irmãos, que dominam o mundo hoje, é corrupto. É o político, é os principais sistemas que governam o mundo. É o político, econômico e religioso, irmão. São os três sistemas que governam o mundo. São esses três. São esses três que todos nós, querendo ou não, estamos sob seu jugo. Religião, política e economia. É não se manchar com esta corrupção. A política, desde quando se originou, é corrupta. Quem é que ganha as eleições? É os honestos ou é os que pagam pelos votos? Né? A religião, que não prega a verdadeira palavra, não ensina que esta é a verdadeira religião, mas fazem dessas prédios de alvenaria a verdadeira religião e diz que quem não frequentar a eles ou quem não estiver neles, que não terá salvação. Então isso é muito contraditório relacionado à Escritura. Então nós devemos analisar isso, meu amado. Tá? Será que é isso que ele está falando quando fala lá de falsidade religiosa? Eu pergunto para o irmão, será que estas religiões que estão por aí estão anunciando esta verdadeira religião que nós lemos aqui agora? Em Tiago 2, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai. Será que é sobre isso que ele vai falar ali? Naquela passagem, irmão? Tá? Uma coisa que o irmão falou, que o irmão estava fazendo estudo com o irmão aí do Adventista, e o irmão falou que não, que deixou e não vai visitar mais. Irmão, eu até acredito que o irmão busque bem a Escritura, não deixe ser enganado, mas vá sempre na Escritura. E eu até acredito que o irmão deveria ir, pelo menos. Não digo sim frequentar, talvez o irmão não queira frequentar, mas seria bom que o irmão visitasse alguns templos. O católico, o irmão já conhece bem, o irmão disse que era católico, já conhece bem, então não precisa. Mas principalmente os templos evangélicos, comece a visitar os templos, irmão. Vá numa igreja assembleia, numa batista, na adventista e todas por aí que tem. Comece a frequentar, irmãos, e veja, analise essa pregação com esse olhar. Será que ali vai ser anunciado aquele verdadeiro evangelho? Porque muitos ainda falam sobre isso, viu, irmão? Fala assim, verdadeira religião é amar Deus, é amar o órfão e tal. Mas daí quando você... é uma isca. É aquela isca na ratoeira, irmão. Tem vezes que tem algumas que pregam, mas é aquela isca na ratoeira. Para quê? Para prender você no aprisco, no templo. Para dizer que você precisa frequentar aquela denominação, porque senão você não vai ser salvo. Você precisa estar em comunhão, né? Ou em uma denominação para ser salvo, porque senão quando Jesus voltar você vai ficar. Não é isso que a maioria prega? Então é até bom que o irmão frequente sim, que o irmão vá em algumas religiões para que o irmão possa comprovar isso, irmão. Que o irmão possa olhar na Escritura e comprovar lá com os que ensinam. Isso seria muito bom, porque eu fiz essa experiência. Eu, na verdade, nasci no berço evangélico, era da igreja batista, né? É uma igreja que não é uma igreja pentecostal, mas eu visitei algumas pentecostais e realmente, irmão, eu pude comprovar muita coisa com essas visitas. Então, seria bom sim que o irmão visitasse, que o irmão fosse e analisasse, mas com este olhar, irmão, na Escritura. Veja se eles estão pregando o verdadeiro evangelho, estão vivendo, está levando, fala assim, olha, aqui não está ninguém para prender vocês, mas que vocês vivam lá fora o evangelho, amando a Deus, né? Ajudando o órfão, a viúva, o teu irmão que tem necessidade, porque é isso que Jesus vai falar naquele dia, perguntar naquele dia, se você deu de comer a ele, de beber a ele, quando o Senhor te deu? Quando você fez a qualquer um desses pequeninos, fizeste a mim. Então, este olhar é muito importante, irmão. Vamos lá, vamos ver o restante lá. Isso aqui é só uma introdução para que fique bem claro, irmão, para que a gente possa observar tudo isso aí. Vamos lá. Palavras como tsunami, até pouco tempo atrás mal sabíamos o seu significado e agora aparecem como palavras comuns. Por que tantas tragédias? Por que tantas catástrofes? São tantos os nossos questionamentos, mas a Bíblia não nos deixou sem respostas. Existe uma explicação para tudo isso. Ao final desta viagem, você não será mais a mesma pessoa. Deus vai falar com você. Ele tem mensagens importantes para a sua vida. Ele está interessado em você. E para provar que Ele se preocupa com a sua vida, Deus nos deixou a Bíblia Sagrada, um conjunto de 66 livros escritos em mais de 1.600 anos, por mais ou menos 40 autores. Olha só, irmão. Deus nos deixou a Bíblia Sagrada, com 66 livros. Irmão, esta Bíblia Sagrada que nós temos hoje, não foi Deus que nos deixou, né? Deus nos deixou as Escrituras, que não era um conjunto, que não era um livro. Tá, irmão? Não era um livro.
ok? Não era um livro. Mas Deus nos deixou as escrituras, irmão. As cartas dos apóstolos. Quem juntou essa Bíblia? Quem juntou essa Bíblia, irmão, na verdade, foi a Igreja Católica. E ali eles escolheram alguns livros que entraram nessa Bíblia. No caso, ele está falando da igreja, da Bíblia da Bíblia evangélica, que tem 66 livros. A católica tem 72 livros, né? E quem nos deixou essa Bíblia, na verdade, foi a Igreja Católica, tá? Com marcações de versículo, capítulo, epígrafes, que tiram o contexto quando se lê, né? Então, aqui é uma afirmação que realmente, olha só, ele falou muita coisa verdadeira ali. Realmente, o que ele falou anterior ali, Deus está preocupado conosco, sim, né? Nós precisamos buscar a palavra dele, sim. Mas daí, irmãos, veja que, será que isso que ele está anunciando, que é verdadeiro, vai ser para ele dizer que nós precisamos viver a verdadeira religião? Que nós precisamos cumprir o amor ao próximo, amor a Deus, acima de qualquer outra coisa? Tá? E outra, irmão, essa idolatria que eles fazem à Bíblia é muito complicada, irmãos, porque eles idolatram essa Bíblia, idolatram a Bíblia, mas não seguem o que está escrito nela. Não seguem o que está escrito principalmente nos evangelhos, onde Jesus ali resume todos os seus mandamentos em amor ao próximo e começa a ensinar sobre eles. Então é complicado isso aí, nós precisamos analisar bem isso. Guerras, injustiça social, fome, sem respostas. Existe uma explicação para tudo isso. Ao final desta viagem, você não será mais a mesma pessoa. Deus vai falar com você. Ele tem mensagens importantes para a sua vida. Ele está interessado em você. E para provar que Ele se preocupa com a sua vida, Deus nos deixou a Bíblia Sagrada, um conjunto de 66 livros escritos em mais de 1.600 anos por mais ou menos 40 autores. O seu conteúdo tem mudado a vida de milhões de pessoas. Aqui uma frase que eu não concordo, irmão. O seu conteúdo tem mudado a vida de muitas pessoas. Ele está falando do quê? Da palavra ou da religião? São duas coisas distintas, irmãos. Irmão, é duas coisas distintas. A palavra nos muda quando que ela nos muda? Quando nós voltamos para aquela lei que Jesus resumiu. Aí sim eu posso dizer que essa escritura mudou a minha vida. Fez de mim nova criatura. Agora, irmão, se ele está falando que está mudando, mas do sentido das pessoas estarem indo para o templo e para viver ali uma religião, então nós temos que saber do que ele está falando. Fica muito vago, né, o que ele está falando. Fica muito vago. Do que ele está falando? Ele está falando da religião ou ele está falando da escritura? Tanto no passado como no presente. Algumas características fazem da Bíblia um livro diferente de todos os outros, como por exemplo, a atualidade. Antes do ano 100, todos os livros da Bíblia já estavam escritos, mas quando analisamos o conteúdo, parece que esses livros acabaram de ser escritos. Eles não têm data de validade, suas mensagens são fundamentais para nós. Outra importante característica está nos achados arqueológicos, como por exemplo nos manuscritos do Mar Morto, que comprovam que, apesar da Bíblia ser um livro muito antigo, o conteúdo foi preservado. Não há alteração no texto que temos. A Bíblia nunca errou, não erra e nem errará. O seu conteúdo vem de Deus e isso é a garantia. A Bíblia nunca erra. Irmão, só de ter números de versículo, de capítulo, epígrafes, rodapés de comentário de homens, que leva você totalmente para contrário da Escritura. Encaminha você para a religião. Você pode ver lá, irmão, quando vai ver o comentário embaixo, no rodapé, você pega a Bíblia, tem um rodapé, tem os comentários, tem os capítulos, versículo. Tudo isso aí, irmão, atrapalha o contexto. Para você querer conhecer a Bíblia, você tem que se desprender deles. Porque senão, irmão, se você começar a ler comentário de homens, ele vai te induzir para a religião e nunca para a Escritura. Tá? Então a Bíblia, essa Bíblia já foi errada, no sentido de colocar capítulos, versículos, que atrapalha o contexto. Você só consegue entender ela quando você se desprende dos números, do capítulo, do versículo, dos comentários de homem e começa a ler simplesmente os textos, esquecendo os números e pedindo a orientação do Espírito do Pai, para nos dar entendimento. Aí ele nos revela a palavra. Caso contrário, irmão, vai ser manipulado, vai ser conduzido para a religiosidade de homens. De que tudo o que a Bíblia diz é a verdade.
A maioria das pessoas, aqui no Brasil, amam e respeitam a Bíblia. Amam e respeitam a Bíblia, mas não seguem o principal mandamento. É algo, né, é algo que Satanás conseguiu trazer para a humanidade. As pessoas idolatram o livro, mas não seguem o que nela está escrito. Cada dia aumenta o número de pessoas que querem compreender melhor este livro, mas muitos encontram dificuldades para entender, principalmente o livro do Apocalipse. Sua linguagem, cheia de símbolos e descrições de animais misteriosos, só pode ser compreendida conhecendo bem a própria Bíblia. Nela está a chave para interpretar as fascinantes revelações do Apocalipse. Este livro não é um tesouro escondido no passado, nem uma penumbra de um futuro distante. É um livro para os nossos dias. O anjo de Deus ordenou quanto ao conteúdo do livro em Apocalipse capítulo 22, o verso 10: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse é um livro aberto, especialmente para os nossos dias. Há muitas perguntas que fazemos sem respostas. Por quê? Aparentemente é esse o grito que temos dentro da nossa garganta. Por que criancinhas nascem defeituosas? Por que inocentes morrem como consequência de motoristas alcoolizados? Por que tanta indiferença? Até quando continuaremos ouvindo tragédias? O livro do Apocalipse é um livro aberto e nele encontramos a chave que desvenda o futuro, um resumo que toca nos principais temas envolvendo a salvação do ser humano deste mundo completamente tomado pelo mal. O nome do livro significa revelação. Deus não quer que seus filhos andem perdidos por este mundo. Ele, no Apocalipse, mostra a direção segura. Foram 5 estágios pelo qual o livro do Apocalipse passou até chegar a nós. Primeiro, Deus deu a revelação para Jesus Cristo, o Deus Filho. Segundo, Jesus enviou por intermédio do seu anjo. Terceiro, a notificação que deveria chegar ao profeta João, que na época estava preso na ilha de Patmos, no mar Egeu, por ordem do imperador Domiciano. Naqueles dias, Patmos servia como prisão de segurança máxima. Quarto, João recebeu uma ordem de escrever tudo o que estava vendo e mandar para as 7 igrejas, que ficavam localizadas na Ásia, e assim, quinto, mostrando aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer. Ok, irmão, olha só. Uma sequência correta, né? Que, como ele falou, está dividido em 5 estágios, talvez para efeito didático, eles dividiram assim, porém está correta aqui a sequência dos fatos narrados ali em Apocalipse. Só algo aqui que eu gostaria aqui de destacar. João recebeu ordem de escrever o que estava vendo e enviar para as 7 igrejas. Irmão, essas 7 igrejas que está dizendo aqui eram as localidades. Tá? Não é que estavam inseridos nas localidades, mas era o grupo de pessoas que estavam reunidos nessas localidades, como o próprio livro de Apocalipse lá narra, né? Deixa eu pegar aqui o livro de Apocalipse, nós vamos observar isso. Opa, já tem aqui. Vamos pegar aqui o livro de Apocalipse, na passagem que fala. E aí, irmão, é o seguinte, Apocalipse, né? Revelação de Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Olha só, não é só os que leem, mas também os que ouvem as palavras desta profecia. Apocalipse. É desta profecia, do Apocalipse. Ok, irmão? Aí ele fala assim, desta profecia, e coloca tudo que está na Bíblia e começa a inventar um monte de profeta por aí afora. Não, desta profecia, de Apocalipse. Não devo crer na Bíblia? Devo crer nas Escrituras, observar a Escritura. Eu posso ler de tudo, irmão. Eu tenho aqui, por exemplo, também vários livros ditos apócrifos que deveriam estar nessa Bíblia, e não está, porque a Igreja Católica não colocou. Né? Depois eu posso fazer algum estudo, irmão, relacionado a isso, sobre os livros apócrifos. Eu tenho que ser vários deles, não consegui ler todos ainda, que são vários.
Tem mais livro fora do que dentro dessa Bíblia. Tá? Porém, o que está nessa Bíblia já dá para a gente perceber e ter a noção de tudo. Tá? Mas com os outros livros apenas constata tudo isso que nós temos falado. Tá, irmão? Mas aqui está referindo-se a Apocalipse. A profecia deste livro, de Apocalipse, de Revelação. Até porque não era todos juntos ainda. Mas hoje está tudo junto. Quando você lê Apocalipse, dá a impressão que está falando a profecia desses livros todos que estão aqui. Mas a profecia deste livro, tá? Que guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daqui. João, foi escrito as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdote. Viu, irmãos? Nós somos sacerdócio real, porque Jesus está em nós. Ele ocupou o sacerdócio levítico e está em nós. Para Deus seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, eu sou o Alfa e o Ômega. Olha só, Jesus é chamado de Alfa e Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega é a última letra. Então, ele é o princípio e o fim, como está dizendo na sequência aqui. O princípio e o fim, diz o Senhor. Que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, olha, irmão, aqui, tira essas epígrafes, não leia. Ela dá um falso, talvez em algumas dá certo, mas dá um falso direcionamento da palavra. Esquece esses números aqui, e vai lendo o texto, tentando compreender todo o contexto. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, ele foi arrebatado em espírito, no dia do Senhor, ou seja, naquele dia do cumprimento, ele viu todas as coisas. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve num livro. Tudo que você vê, João, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Olha só, irmão, vai citar aqui as localidades, irmão. Se você ler lá as passagens de Atos para cá, você vai ver as localidades. Arqueólogos foram nessa região da Ásia para ver se encontrava ali vamos dizer assim, as ruínas desses templos. Porque hoje, as pessoas quando falam igreja, pensam em templo. Porque isso foi uma obra também do mal, para a gente hoje, as pessoas hoje na religião, quando falar em igreja, pensar que é templo feito por mãos humanas. Mas ali eram as pessoas que reuniam nessas localidades. Vai citar o Éfeso, as 7 igrejas estão na Ásia. A Éfeso era a localidade onde estava reunido aquele povo ali que cria no Salvador. E a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Viu aí, irmão? As 7 localidades. Se você ver aqui, são as 7 localidades. Tá? Não era templo feito por mãos humanas. Aí os arqueólogos foram lá nessa localidade, não acharam ruína nenhuma. A Bíblia está errada, a Escritura está errada. Por quê? Porque não viu templo feito por mãos humanas. Não existiu templo feito por mãos humanas. Tá? Eram localidades onde as pessoas se reuniam naquelas localidades. É como, por exemplo, o irmão mora em Chapada, Rio Grande do Sul. A igreja que está em Chapada, ou seja, os que creem no Salvador que estão reunidos lá em Chapada. Eu estou em Nova Olímpia, em Mato Grosso. Os irmãos que estão em Nova Olímpia, Mato Grosso, reunidos em nome do Salvador. Era assim. Não era templo feito por mãos humanas. Nunca foi. A igreja é o corpo de Cristo. É os que creem na palavra. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Irmão, aqui eu vou dar um exemplo aqui para o irmão. Para quando o irmão for ler na Escritura. O próprio Apocalipse explica a linguagem figurativa que ela traz. Apocalipse, realmente, ele fala no DVD, traz uma linguagem simbólica, figurativa. Por quê, irmão? Por quê? Porque senão esse livro não existia mais, irmão. Se fosse colocar certinho o que ia acontecer, ele não existia mais, já tinha sido perdido pelo tempo. Deus, onisciente, conhecedor das coisas futuras, ele sabia que precisava preservar esse livro para que chegasse a nós hoje, irmão. Então ele falou por linguagem figurativa, mas o próprio Apocalipse, se você ler o contexto, não ficar preso a números, você vai ver o que significa cada coisa. Por exemplo, e virei-me, versículo aqui, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro.
Ué, 7 castiçais de ouro falou com João? Mas vamos ver quem são esses 7 castiçais, irmão. Que o próprio Apocalipse fala, ó. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, ó, em meio desses 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como a chama de fogo. E os seus pés semelhantes, aqui está falando do Salvador, semelhantes a latão reluzentes, como se tivesse sido refinado uma fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Por que ele fala semelhante ao Filho do Homem? Parecia o Filho do Homem, mas não era mais aquele Filho do Homem vindo em carne. Agora ele estava na sua glória, com um corpo transformado. Por isso ele fala semelhante, mas era o Salvador. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Olha só, irmão, citou 7 castiçais lá em cima. E agora está citando 7 estrelas, irmão. Quem são esses 7 castiçais? Quem são essas 7 estrelas? E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Irmão, por que saiu uma espada? Uma espada aguda de 2 fios saía da boca do Salvador. Aqui está falando do Salvador. E saía da boca dele uma espada. Para confirmar aquela palavra que está lá em Efésios. Que a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes. Que penetra até nossas juntas e medulas. E nos faz capazes de discernir o bem e o mal. E nos conhecer toda a verdade. Essa espada que está falando é a palavra dele. Significa a palavra dele. Assim como está lá em Efésios. Viu, irmão? Por isso que a gente precisa conhecer toda a Escritura. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Como o sol, é uma comparação, como o sol, porque é como a gente não consegue olhar para o sol, irmão. Dói as vistas, né? Porque é muita luz o Salvador, né? Então ele compara com isso. O olhar humano não é possível olhar para ele. Se nós não conseguimos olhar para o sol, que é a criatura dele, imagine ele, não é verdade? E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. Ele desmaiou, outra versão ele diz que ele desmaiou. João, quando viu, temeu tanto que ele desmaiou. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, olha, temeu tanto que ele desmaiou. Eu sou o primeiro e o último. Eu já existia e vou existir para sempre. E o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Aí ele começa a explicar quem são os 7 castiçais que nós vimos lá em cima. Por isso, irmão, não pode ficar preso a capítulo e versículo. Tem que ler o contexto, senão a gente não vai entender nada. Então olha só, o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais, lembra que nós lemos lá os 7 castiçais e as 7 estrelas lá em cima? É só ler o capítulo novamente, irmão. De ouro, as 7 estrelas são os anjos. Aí ele vai explicar, as 7 estrelas que você viu, João, são os 7 anjos. As 7 são os anjos das 7 igrejas. Tá? As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, que nós lemos aqui agora, irmão. Viu aí? Então o próprio livro de Apocalipse explica a simbologia da visão de João. Então ele viu 7 castiçais, ele viu 7 castiçais, e ele viu 7 estrelas. E aqui ele está falando, ó, as 7 estrelas são os anjos que foi enviado para levar a mensagem para as igrejas. Os 7 castiçais de ouro, né, são as 7 igrejas que nós vimos ali, né? Quais são essas igrejas? Esmina, Tiatira, né, Éfeso, essas 7 igrejas da Ásia, que eram reunir de pessoas daquelas localidades. Ok, irmão? Então isso aqui é só para a gente ter uma noção. Vamos continuar o vídeo, essa primeira parte. Tá, então aqui, ó, João recebeu ordem de escrever o que estava vendo e enviar as 7 igrejas, que eram as localidades, não templo feito por mãos humanas, mostrando aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer. Foi o que nós lemos lá. Ok, até aí ok. Veja, irmão, foi aqui colocada verdades, mas essas verdades vai ser para conduzir as pessoas. Olha, aqui está a verdade, irmãos. Vamos para o verdadeiro evangelho, que é amar Deus, amar o próximo. Não é extorquir igreja, não é pedir dinheiro que Deus nunca pediu para a igreja, dízimos, campanhas de jejuns e outras coisas. É isso, irmão? Será que é esse estudo que ele está falando aqui, essas verdades que ele está armando, essa ratoeira que ele está armando aqui, será que é para levar para o verdadeiro evangelho? Ou é uma isca para conduzir as pessoas para uma falsa religião, para uma falsidade religiosa, como ele mesmo citou? Vamos lá. Há uma bênção prometida. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia
e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Sem dúvida, a razão principal da bênção aos que estudam e obedecem à palavra de Deus é o seu conteúdo. Em João 5,39, Jesus diz que a Bíblia testifica de mim. Uma idosa senhora vivia sozinha. Deixa eu voltar aqui. Será que é isso que está lá, irmão? E obedecem à palavra. Aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Sem dúvida, a razão principal da bênção aos que estudam e obedecem à palavra de Deus é o seu conteúdo. Em João 5,39, Jesus... Em João 5,39, Jesus diz que a Bíblia testifica de mim, a Bíblia... Vamos ver, irmão? João 5,39. Vamos ler aqui. João 5,39. Vamos lá. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Primeira, a Escritura. Qual que é a diferença, irmão? Acredito que o irmão comprou os DVD do irmão Rubens e explica muito bem isso aqui, né? A Escritura, irmão, não tinha número de versículo e capítulo que tira o contexto. Você viu lá? Apocalipse, nós lemos agora. Você viu que precisou do contexto todo para entender quem era sete estrelas e os 7 castiçais, que foi citado acima. Embaixo já explicou, como o livro de Apocalipse todo. Nós vamos continuar vendo todo, irmão, tá? Vendo todo aí, a gente vai ver que interessante, irmão. Quando você lê o contexto todo, você consegue entender o que foi a simbologia citada e depois ler as explicações de cada uma delas. É tremendo, tá? Aqui, irmão, se a gente ler todo esse texto aqui, Deus está exortando aqui, na verdade. É claro que as Escrituras testificam, as Escrituras, não a Bíblia como ele cita lá, testificam de mim. Mas aqui, irmão, eu acho que não vou nem entrar nessa questão, mas se o irmão ler esse texto aqui, João 5, aqui é o seguinte, aqui Jesus está falando para os fariseus o seguinte, ó, vocês aí, ó, que são doutores da lei, lê tanto essa palavra, mas não crê em mim. Você não crê de quem ela fala de mim, vocês não estão crendo, vocês estão analisando tanta Escritura, analisa, são doutores da lei, mas de quem ela fala, vocês não creem. É isso que ele está falando. Tá? De quem ela fala, vocês não estão crendo. De quem ela realmente afirma ser, né? Que é de mim. Não, examinar as Escrituras, muitos usam esse texto para dizer assim, ó, examina a Escritura. Devemos examinar, sim, mas aqui o contexto aqui desse texto, o irmão lê João 5 todo, lê aí, irmão, tá? Para a gente não fugir do foco aqui de Apocalipse, mas o irmão vai ver isso aí, que ele está falando assim, olha, vocês, fariseus, que examinam a Escritura, né, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vocês estão cuidando de ter nela a vida eterna, mas vocês até agora não estão entendendo, porque ela está falando de mim, vocês não querem crer em mim. Então não está adiantando nada você examinar a Escritura se não crer em mim, porque ela está testificando de mim, então não vai adiantar nada. É isso, irmão. Tá? Então olha só, foi uma citação errônea dele aqui, mas tá bom, a gente tem que examinar, mas usou um versículo que realmente não é isso que está confirmando o que ele está falando. Diz que a Bíblia testifica de mim. Uma idosa senhora vivia sozinha e ficou doente. Diariamente um casal começou a visitá-la, ajudando em sua recuperação. Ela era muito pobre, tinha falta de muitas coisas. Nas visitas, o casal ouvia da velhinha que ela tinha um filho morando nos Estados Unidos e que toda semana enviava cartas a ela, sempre mandando um cartão postal verde. E todos os cartões são sempre iguais, ria ela. Se o filho era tão atencioso assim, vivendo em um país com boas condições, por que não ajudava a mãe? Pensava o casal a cada visita. Em uma dessas visitas, quando a velhinha contava que havia recebido mais uma carta do filho com mais alguns cartões verdes, o casal intrigado pediu para ver a carta. Quando abriram o envelope, descobriram que o cartão postal, na verdade, eram notas de $100. Aquela senhora tinha centenas daquelas notas guardadas em uma caixa, como recordação do seu filho que morava tão longe. Esse filho enviava por mês uma boa quantia para que ela vivesse bem, mas ela estava vivendo na extrema pobreza. Coisa parecida acontece com muitas pessoas hoje. Jesus, a pérola de grande valor, nos tornou ricos na revelação do Apocalipse. Olha aqui, irmão. Aqui é uma outra coisa que a religião usa muito.
Então veja aqui, ele assimilou que aquela senhora estava vivendo em extrema pobreza, né? Extrema pobreza. E o filho dela enviava umas notas ali, $100, né? Junto com cartão postal, e ela não tinha visto isso aí. E aí ele compara, fala assim, são muitos hoje fora da palavra. Irmão, o nosso subconsciente, e o que a religião prega hoje, transmite isso para o nosso subconsciente, é que quem está em pobreza está amaldiçoado. Agora, quem está bem financeiramente está sendo abençoado. Isso é uma grande falha, engano da religião, irmão, tá? Porque Jesus disse que o evangelho dele veio para os pobres. Ele tem bênçãos espirituais, mas eles confundem tudo, eles colocam tudo num saco só. Entendeu? É comum você pegar as pregações hoje e falar assim, olha, você está assim, é porque você precisa realmente de Deus, tem que expulsar esse devorador da tua casa, ou você precisa trazer o dízimo, 10%, para a janela do céu abrir sobre a tua casa, você ser abençoado, né? Esse Deus que eles pregam, irmão, é um Deus mamon. Estava comentando agora no encontro, nós tivemos um encontro hoje à noite, nós nos reunimos aqui também, tá? Tem alguns irmãos, nós reunimos juntos, e eu estava explicando, nós estamos explicando Apocalipse também. Eu já estou no capítulo 13 com os irmãos. E foi uma revelação hoje tremenda, irmão. Deus nos revelou sua palavra, nós temos pedido a revelação para Deus. É só Ele que pode dar, em meio a essa simbologia, esse significado, irmão. É só Deus que pode dar para a gente a revelação. Graças a Ele, com muita humildade, irmãos. Nós devemos ter muita humildade, porque daí se tivermos humildade no coração, no entendimento, o Criador, o Salvador, vai nos dar a revelação dessa palavra. Aí sim, não uma falsa humildade. Dá uma olhada para esse moço. Né? Dá uma olhada para esse moço. Aparentemente um homem muito humilde, né? Uma carinha de cordeiro. Mas Jesus falou para tomar cuidado com estes. É pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Está lá em Mateus 7, só lembra, tá? Mateus capítulo 7. Não vou ler tudo aqui porque vai ficar muito extenso o vídeo, tá? São lobos devoradores. Porque como é que eu vou distinguir o verdadeiro do falso? Tá armando a ratoeira para levar para a religião, para você ser enganado lá, extorquido lá? Cuidado, é lobo revestido de ovelha, tá? Agora o irmão está dizendo para você, irmão, não estou te cobrando nada para pregar a palavra. Eu só quero que você entenda, porque o amor do Criador, essa verdade me libertou, não sou mais preso a essa prisão aí do sistema religioso, e quero que você, irmão, entenda a palavra também. Aí é que você vai entender, irmão, as intenções. Se está sendo para levar você para ser manipulado para um tempo, ou se simplesmente quer que o irmão entenda a palavra. É aí que nós vamos entender. Mas nós devemos ter, irmão, muita humildade verdadeira no coração, que o Salvador nos dá a revelação da palavra. Graças a Deus que Deus tem nos dado a revelação dessa palavra, irmão. Eu agradeço a Deus. O irmão hoje, no final do encontro, veio agradecer, né? Veio agradecer pelo alimento que nós estamos recebendo. Eu falei, irmão, agradeça a Deus. É Ele que deu a revelação. Nós pedimos no começo lá, nós oramos, pedindo que Deus tire todo engano dos nossos lábios, que nos revele a palavra, com muita humildade, que, irmão, foi tremendo. Deus nos revelou ali Apocalipse 13, nós vamos chegar lá, irmão. Veja que é tremendo, irmão. Nós nem for preciso a gente ler todo o livro aqui, vai lendo, para a gente observar. Tem muita coisa que esse moço está falando que é verdade, né? Eu não sei aqui como que eu vou estar direcionado a ele. Deixa eu ver aqui, né? Não vou fazer sinal não. Mas esse moço que tem muita coisa que ele está falando a verdade. Mas será que tudo que ele está falando, essas verdades, vai ser para levar para o verdadeiro evangelho? Ou para chamar pessoas para o templo dele e viver a religião deles? É isso que nós devemos observar, irmão, tá? Bom, vamos lá. Por meio deste livro, encontramos os meios para o nosso bem-estar. E assim Jesus coloca a nosso alcance a promessa e a certeza da sua bênção. Pode ser que até hoje a Bíblia em sua casa esteve guardada na estante ou simplesmente aberta em cima de uma mesa. Você precisa enriquecer-se com o valor da revelação que Deus nos enviou. Deus quer tirar você de onde... Irmão, como é que eu vou ler uma Bíblia toda cheia de versículo e capítulo e entender alguma coisa? Se for manipulado por eles. Porque daí eu pego uma Bíblia dessa aqui e começo a ler, você está falando isso aí, pregador? Que eu preciso tirar da minha estante e ler? Então eu vou começar a ler a Bíblia, né? E aí qualquer dúvida que eu tenho, para que eu vou perguntar? Eu vou perguntar para esses homens. Esses homens vão me ensinar a verdade? Esses homens vão me abrir a Bíblia e mostrar a verdade que está nela? Está entendendo, irmãos? Então olha só, você precisa tirar sua Bíblia do armário e ler ela. Aí daí eu vou ler, irmãos, tem esses números, tem esses epígrafes. Aí eu vou explicar para o pastor, mas pastor, aqui o dízimo é dinheiro? Não, é porque naquela época eu não tinha dinheiro. Está entendendo, irmão? Como é que eu vou me livrar, irmão? Se não fora desse aprisco,
dessa prostituta, que lá em Apocalipse 17 está lá, essa meretriz, essa grande prostituta. Você está e abrir um novo mundo e uma nova vida para a sua família e os seus amigos. Você tem um precioso tesouro nas mãos. A Bíblia tem a saída e a solução. Por isso Jesus usava a própria Bíblia para explicar as profecias. Em Lucas 24, 27 diz: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus selecionou trechos da Bíblia onde os escritores bíblicos haviam escrito algo sobre ele. Escritura ou é Bíblia? Ele leu lá a Escritura e está falando Bíblia. Uma das chaves para a compreensão do Apocalipse está na primeira parte da Bíblia, chamado de Antigo Testamento, escrito antes da primeira vez que Jesus veio ao mundo, no ventre de uma mulher. Dos 39 livros do Antigo... o que eu queria? Irmão, dos 39 livros do Antigo Testamento, o Novo Testamento, irmão, começa onde? Começa aqui em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, que inicia o Novo Testamento, irmão. Lá em Hebreus diz que o testamento só tem validade depois que o testador morre. É Paulo falando sobre o Salvador. É na morte do Salvador, irmãos. Então Mateus, quando você pega lá Mateus capítulo 1, até o capítulo 20 e pouco lá, onde Jesus é crucificado, Jesus estava cumprindo a lei, Mateus 5,17. Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumprir. Jesus estava cumprindo. É Antigo Testamento, irmão. Paulo fala aos Gálatas, aos Romanos, aos Gálatas e também aos Romanos, que Jesus nasceu sob a lei. Jesus nasceu na lei, irmão. Tá? Então, isso aqui é um grande... Olha, irmão, eu acredito que um dos grandes erros da religião, que tem levado muitos ao erro, é essa questão de divisão de Antigo e Novo Testamento. Porque vai falar assim, dízimo do Antigo Testamento. Não, mas Jesus falou em Mateus 23, 23, do dízimo. Mateus 23, 23, irmão, Jesus não tinha morrido ainda. Ele falou, olha, continua, fariseu. Como se eu tivesse falado assim, continua, fariseu, dando o dízimo do Ender, hortelã e cominho, mas não despreza o principal da lei, que é o amor, justiça e misericórdia. Continua levando o Ender, o cominho, o alimento lá para Jerusalém, porque ele estava na lei ainda. Ele podia falar, ó, não leva mais, não leva mais, porque senão ele não estaria cumprindo a lei, mas ele veio cumprir a lei e os profetas. Então ele estava cumprindo, ele cumpriu a risca. Então eu vejo que na morte e ressurreição dele, que ali sim é o período da graça, é o Novo Testamento. Então não existe negócio de 39 livros do Antigo Testamento. Porque Mateus capítulo 1 até 20 e pouco lá antes da crucificação, é Antigo Testamento, irmão. Marcos, do 1 até o capítulo, são só poucos livros, 16 livros, 16 capítulos de Marcos, até o momento da crucificação é Antigo Testamento, irmão. Mateus, Marcos, Lucas, irmão, do capítulo 1 até a crucificação, é Antigo Testamento. João, do capítulo 1 até a crucificação, é Antigo Testamento, irmão. Jesus veio sobre a lei. Então isso é muito importante nós entendermos. No Testamento, 27 são citados no Apocalipse. Dos 404 versos do Apocalipse... Aí dá um monte de 400 e pouco livro e tal. Mas peraí, isso aí vai levar a quê? Não são genealogias infundadas? Discussões que não vai levar a lugar nenhum? O que eu quero saber quantos livros vai estar escrito? Contar até quantos versículos? Dos 404 versos do livro. Peraí, irmão, isso aí não vai me levar a nada. Contou lá quantos versículos. Não, o mais importante é entender o significado. 4 versos, olha só, 404 versos, sendo que a Bíblia nem tinha esses versos, esse número de versículos. Não tinha esses números. E eles insistem em colocar esses números, esses versículos, esses números de versículos. Eles insistem. A religião que está a comando do inimigo das nossas almas insiste em colocar isso para que você seja confundido. Olha, veja que eles idolatram esses números. Dos 400, eles contaram quantos versículos tem lá no Apocalipse. Não seria mais fácil dizer, olha, toda a palavra se resume em amor a Deus e amor ao próximo, e vai vir o cumprimento dela para aqui em Apocalipse? Não seria muito mais fácil? E realmente explicar o que ela ensina? Seria muito mais fácil? 276 são citações de outros autores bíblicos. Jesus usou a Bíblia para explicar a própria Bíblia. Existem muitas... Jesus não usou a Bíblia, ele é a Escritura. Jesus é a Escritura, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra. Ele é a faca de 2 gumes, ele é a espada que saiu da boca lá, ele é a palavra. Ele não usou a palavra, ele é a palavra. Explicações humanas, o eu acho, quando o assunto é a vontade e as verdades de Deus para os seres humanos. Não caia nessa armadilha. Estou dizendo a você, leia e estude a Bíblia. Procure nela as respostas. Tudo o que eu tenho para lhe dizer... Homens, é para me ler e estudar a Bíblia. Para esses homens explicar tudo errado.
Precisamos explicar tudo ao contrário que é o Evangelho. Está baseado na própria palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, consiga uma e acompanhe o que Deus está querendo lhe dizer através da sua palavra. A mensagem do Apocalipse chegou até João através daquilo que ele viu e ouviu. Deus usou os sentidos humanos para a revelação. Em Apocalipse capítulo 1, verso 11, João ouve: "O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas." E no verso 12, "Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Cada um desses candeeiros representam uma dessas 7 igrejas que receberiam uma mensagem especial de Deus." Olha só, irmão, que interessante aqui. Ele falou, escreve as 7 igrejas. Por que ele não explicou aqui que as 7 igrejas eram localidades e não templo feito por mãos humanas? Por que ele não explica que as 7 igrejas eram as pessoas que estavam reunindo naquelas localidades da Ásia? Por que ele não explica que era uma região e não um templo? E aqui, olha só, que ele cita, querendo, irmão, querendo não, omite a verdade. Porque veja bem, lê uma coisa que está na Escritura, o que vê, nós lemos aqui agora, capítulo 1, o que vê, escreve as 7 igrejas. É verdade isso. Mas daí, irmão, acaba se omitindo algo. Acaba se omitindo que a igreja somos nós. Porque se ele lê, você vai falar assim: "Não, irmão, aqui, ó, enviou aos irmãos que estavam se reunindo nas 7 igrejas da Ásia." Tá? O que ele leu aqui é verdade porque está em Apocalipse. Então é uma verdade para capturar a presa. É a ratoeira sendo armada aqui, meu irmão. Em sua vida aqui na terra, quando Jesus pregava, ele falava através de parábolas. O livro do Apocalipse tem uma simbologia. Foi escrito usando uma linguagem simbólica. Qual o motivo de um livro que se autodenomina Revelação de Jesus estar escrito assim? Veja a explicação que o próprio Senhor Jesus deu. "A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam." Lucas capítulo 8, verso 10. Jesus usou esse método de falar e ensinar para que somente entendessem aqueles que estavam relacionados com coisas espirituais. Se o Apocalipse estivesse em uma outra linguagem literal, há muito tempo os inimigos de Deus e da sua palavra já teriam destruído este livro. Somente os amigos de Deus conseguiriam compreender a linguagem do Apocalipse. Mas ao mesmo tempo, os símbolos não são um problema para a interpretação, pois a própria Bíblia mostra o significado de cada um deles. Veja alguns exemplos. O termo animal aparece várias vezes no livro. Se formos para Daniel capítulo 7, verso 23, encontraremos o que o animal representa dentro da profecia. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Portanto, animal é igual a reino. Quando nas profecias aparece a expressão animal, o que está por trás é sempre uma nação. Um outro exemplo é a expressão águas. Segundo o Apocalipse capítulo 17, verso 15, falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os símbolos podem também estar relacionados com o tempo. Um dia, por exemplo, não representa na profecia um período de 24 horas. Ezequiel capítulo 4, verso 7 diz: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Em Números 14, 34, a mesma ideia aparece falando sobre 40 dias, que na verdade apontam para 40 anos. À medida que formos avançando, você verá que há mais símbolos que serão entendidos e decifrados. Símbolos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, as 7 trombetas, as 2 testemunhas de Cristo, o milênio de Apocalipse 20, o enigmático número 666 e a grande prostituta, que já lemos em Apocalipse capítulo 17. Deus fez esse material chegar em suas mãos, pois Ele te ama. A grande prostituta e as suas filhas. Faltou só isso ali. A grande prostituta e as suas filhas. Faltou suas filhas, ele não citou. Né, irmão? Então a gente precisa atentar para isso aí, ó. A grande prostituta e as suas filhas. Faltou isso aí. As verdades bíblicas mudarão a sua vida e mudarão para melhor. Não tenha medo de crescer em conhecimento. Crescer, às vezes, significa deixar algumas coisas para trás. Mudar hábitos. Pode até doer no começo, mas saiba que você está no caminho certo, porque Deus está nele.
Talvez, por anos, você viveu em meio de tradições e costumes familiares, que agora você descobre que não estão de acordo com a Bíblia. Chega um momento em que uma decisão precisa ser tomada. Eu estou seguro em obedecer a Bíblia. Que decisão é essa? Veja, irmão, que fica muito vago. Ele fala assim, olha, talvez você viveu em muitas tradições aí na religião, como o irmão viveu também, correto, né? Viveu em tradições, né? Mas aí é necessário algum esforço para mudar de hábito. Mas que hábito é esse? Que hábito seria esse? Seria o hábito de amar a Deus e amar o próximo? Que hábito é esse? Né? Que ficou vago. Então, quer dizer, ele citou várias verdades aqui. Foram várias verdades citadas. Mas assim, sempre omitindo, ou seja, ou ficando vago. Se é para mudar de hábito, qual hábito? Aquele do Evangelho que Jesus falou? É aquele hábito que eu preciso mudar? Ou qual o hábito que ele está falando? Não há perigo ou risco. Você pode acreditar na revelação de Deus. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, diz a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. A Bíblia é fiel. Confie em tudo o que ela diz. Deus deixou no final do livro do Apocalipse mais uma advertência quanto ao conteúdo da revelação que deveria ser preservado. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Ok. Se alguém fizer qualquer acréscimo, as pessoas pensam que acrescenta só na escrita. Quantos têm acrescentado no ensinamento, que é pior? Quantos têm acrescentado no ensinamento dessa palavra, que é muito pior? Quantos têm acrescentado na palavra, com ensinamentos falsos, deturpados da palavra? E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Lembre-se que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que deve ser apreciada, estudada e respeitada. Se mudarmos ou omitirmos informações, enfrentaremos as penalidades que Deus estipulou. A Bíblia, do começo ao fim, é a palavra de Deus. Ela mesma nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Opa! Aqui é uma afirmação muito perigosa. Toda a Bíblia é a palavra de Deus? Ou a palavra de Deus é quando ele usava o profeta e falava assim: ó, profeta, vai lá e diz a meu servo, assim diz o Senhor. Irmãos, nem toda a palavra. Então quer dizer, quando Satanás falou: Jesus, todo esse reino que eu te darei, todos esses reinos aqui, tá vendo? Jesus estava lá no deserto sendo tentado. Todo esse reino que eu te darei, se prostrado me adorares, aquela é a palavra de Deus? Ou é a palavra de Satanás? Então toda a Bíblia é a palavra de Deus? Quando lá em Reis, eu tenho até vídeo sobre o templo, não sei se o irmão viu, quando lá em Reis, Salomão fala que ele é a semente, é Deus que está falando? Quando ele joga para ele a semente, sendo que lá em 2 Samuel diz que a semente é o Salvador, é o Messias, que seria açoitado por mãos de homens, né? Que teria o reino firmado para sempre. Salomão não teve reino firmado para sempre. Então toda a Bíblia é palavra de Deus? Não, existe aqui palavra de Deus, é dita ou proferida pelos profetas, e existe aqui palavras de homens também. Então nós devemos discernir quando é palavra de Deus e quando é palavra de homens. Nós temos que ler aqui a palavra e ver, opa, aqui é a palavra de Deus pelo profeta. Opa, aqui não, aqui é a palavra de Davi, aqui é a palavra de Salomão, aqui é a palavra de Herodes, aqui é a palavra de Satanás. Então é muito difícil a gente pegar e falar assim, olha, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é aquela que foi dita por Deus. Os ensinamentos, ou exortações, ou que seja dita por Deus, pelos profetas, pelo Salvador, que é a palavra, o verbo que se fez carne, pelos apóstolos, tá? Ali que está em consonância com o Evangelho. Então nós devemos ver o que é a palavra de Deus aqui dentro desse livro, que foi juntado e que ficaram um monte de fora. Tá bom? Outra coisa importante aqui, irmãos, olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Tem versões, irmão, inclusive no grego,
vou ver se eu consigo abrir ela aqui agora. Toda a Escritura é inspirada por Deus? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus? Está afirmando aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos ver o que diz a Escritura? Vamos ver o que diz aqui? Vamos pegar aqui. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Aqui em cima, ó, uma versão correta. Toda a Escritura divinamente inspirada, toda a Escritura que é inspirada, toda que é inspirada, que foi dita pelos profetas, que foi dita pelo Salvador, que foi dita pelos apóstolos em consonância com o Salvador, toda esta Escritura, dita por ele, pelo Pai, pelo Filho, toda a Escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Porque se eu falo toda a Escritura, aí a pessoa já pensa que é a Bíblia. É como se estivesse dizendo assim, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Pelo que ele fala toda hora, quando é a Escritura ele fala a Bíblia. Então traz essa confusão na cabeça da pessoa. Então quando ele lê lá, no vídeo lá, que ele leu 2 Timóteo em outra versão, 2 Timóteo 3,16, no subconsciente da pessoa está dizendo, olha, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Será que toda essa Bíblia é inspirada por Deus? Toda ela? E as palavras de Salomão, foi inspirada por Deus? As palavras de Salomão, que é contrária à palavra do profeta Natan, é inspirada por Deus? Agora aqui essa passagem é o quê? Toda a Escritura divinamente inspirada, toda aquela que é divinamente inspirada, aquela realmente inspirada, aquelas que é inspirada, ela vai ser certamente, seguramente proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a que for divinamente inspirada. Não um livro feito pela Igreja Católica. E que aí a protestante tira alguns livros lá e diz que é da evangélica protestante. Né? E aí ficou de fora também, algumas que realmente foi inspirada, mas ficou de fora. Mas o que tem aqui já dá para a gente entender o contexto geral. Não é muita coisa, mas comprova simplesmente muita coisa. Tá? Mas aí foi tirado alguns livros daqui. Não foi colocado nesse conjunto de livros chamado Bíblia hoje. Por Constantino e Jerônimo. Então vamos lá. Viu aqui, irmão? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Aquela que é divinamente inspirada. Não toda a Bíblia é inspirada. Não está dizendo isso aqui. Aqui, por essa versão que ele usa, ó, toda a Escritura é inspirada. Está afirmando aqui que toda a Escritura é inspirada. Aqui, ó, toda a Escritura divinamente inspirada, toda aquela que é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tá? Para instruir em justiça. Para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É a verdade completa para a salvação. A carta de amor de Deus para o ser humano. Você está diante de uma verdade que fará toda a diferença em sua vida. Está você sentindo em seu coração o desejo de aprender mais de Deus através da sua palavra? Quero orar com você, confirmando a sua decisão. Se você tiver uma Bíblia, segure-a enquanto oramos. Aqui, irmão, é muito comum, ó, você vai tomar uma decisão comigo, se você entendeu toda essa palavra, e ele fez realmente usou a Bíblia, usou a ratoeira, fez lá a isca, né, para pôr na ratoeira, e agora está vindo o golpe, irmão. Agora você vai orar comigo, irmão. Você vai orar comigo, se você creu nisso aqui, você vai orar comigo agora. Você vai fazer uma decisão. Mas qual decisão? Decisão de quê? Ele não falou qual é o hábito que eu preciso mudar. Que decisão? Que decisão que eu preciso tomar? Ele falou aqui a decisão de amar a Deus e amar o próximo e viver a justiça da palavra, que a palavra é justiça, ele é um Deus de justiça, para não enganar teu próximo em negócio. Você viu teu irmão em necessidade e você ajude ele? Qual decisão que eu tenho que tomar? Qual decisão? Não foi apresentado para mim algo para mim chegar a uma decisão. Tá? Ficou muito vago quando ele fala de tomar uma atitude. Mas daí, irmão, quem olha para esse homem, mas peraí, de que igreja que ele é? Ah, ele é da Adventista. Ele é da igreja Adventista. Ah, então quer dizer, será que a minha decisão é para me seguir Adventista? Então já fica no meu subconsciente, ele é um pastor Adventista. Então quer dizer, será que a minha decisão aqui é para seguir ele lá na igreja Adventista? Eu preciso sair da minha casa e ir para um templo Adventista, seguir fielmente lá? Lá não que eu não devo, irmão, até sugiro que o irmão vá. Eu até sugiro para que o irmão vá, leia a Bíblia e comprove se o que eles estão lendo é isso. Se o que eles estão ensinando é isso que está na Bíblia.
tá? Mas assim, eu ficar lá no pé deles, dando dízimo para eles, seguindo aquela doutrina, aquela denominação, será que é este a atitude ou a decisão que eu preciso tomar? É esta? Porque ficou muito vago. Qual a decisão que eu tenho que tomar? De viver o reino e a justiça? O evangelho de amor a Deus e amor ao próximo? Ou qual? Ou seguir uma religião? Qual delas eu vou tomar? Não ficou claro. Senhor, deixa eu pular aqui a oração dele. Da tua bênção eu entrego do bem e do mal. O tema desse estudo fala exatamente sobre o grande traidor, o originador do mal. Injustiças, dor, parte, né? Crimes, tragédias, famílias destruídas, as drogas. Olha só, irmão, o que é colocado? Droga, é tudo que a gente rejeita, irmão. Droga, família destruída. É claro que tudo isso aí nos afeta, psicologicamente, espiritualmente, nos afeta. Então o que eles usam? Usam os problemas para levar para onde? Para amar o próximo? Para amar a Deus? Ou para uma solução, uma falsa solução que eles dizem ter quando você vai para o templo deles? Você está entendendo, irmão? Veja, até agora, talvez é porque seja a introdução, vamos ver se ele vai falar mais para frente sobre isso, né? Sobre isso, mas até agora não foi citado, irmão. Foi citado droga, família destruída, o que eles citam. Mas ninguém, pessoal, só cita o quê? A solução para os seus problemas. Olha, se eu for para lá, olha, minha família, né? Olha, não vou ter problema com drogas, não vou ter problema com vício, né? Olha só o que eles, o evangelho que eles apresentam para nós. O evangelho que eles apresentam, solução para os problemas, para os nossos problemas, não para nós vivermos o reino e a justiça, né? Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. E estas coisas, se a gente ler o texto vai ver que é comida, bebida e veste, o essencial, o básico para o corpo. Estas coisas vos serão acrescentadas. Cadê que foi dito isso? Cadê que foi dito para mim tomar uma decisão de viver o evangelho, a justiça, não enganar meu irmão em negócio? Tendências do mal, plantados neste mundo pelo maior inimigo de Deus, que não Satanás. Deixa de ser mentira, é verdade. Mas quem é Satanás? Mas não foi apresentado o evangelho. Como ele foi criado? Se Satanás foi criado por Deus, então Deus foi o originador do pecado? Não perca o próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado. Ok, irmão, então eu vou mandar esse vídeo aqui já pro irmão, tá? Vou tentar mandar pelo e-mail. Se eu não conseguir pelo e-mail, nós vamos tentar ali mandar pelo YouTube, o irmão poder baixar rapidamente pra gente poder excluir o vídeo do YouTube, porque senão eu terei problema aqui por causa dos direitos autorais, tá bom, irmão? Então a gente, pra não ter problema, é complicado colocar esses vídeos com direitos autorais, tá? Então, já vou encerrar aqui, ó, que o irmão possa observar bem o que foi falado. Observe a escritura, irmão, não creia tudo que eu digo também, mas vá na escritura, observe lá se é isso mesmo. Aqui é o encaminhamento para que o irmão possa observar. Assim que eu gravar a segunda parte, já envio para o irmão também, e assim nós vamos fazendo, ok, irmão? Então, chegamos ao final aí dessa primeira parte. Acredito que o que precisava ser comentado foi comentado, e agora é a gente buscar, cada um buscar na palavra, buscar na escritura realmente se isso tem base ou não. Ok, meu irmão? Fica na paz, na graça do nosso Salvador. Precisando, irmão, pode contar conosco, que a gente vai tentar ver todos, tá? Não importa tanto que vai demorar, mas nós vamos tentar ver todos eles e poder ajudar o irmão. Se o irmão quiser pegar, abaixar esse vídeo, gravar num DVD, alguma coisa, e poder compartilhar com outras pessoas, pode também. Sempre dizendo que não é bom postar no YouTube por causa dos direitos autorais. Mas que a pessoa tenha um DVDzinho em casa para ver, para ajudar a própria pessoa, eu acredito que o irmão possa fazer isso tranquilamente. Ok, meu irmão? Fica na paz. Que Deus nos abençoe a cada dia. Até mais. Estação Boas Novas, a estação da boa notícia.